Estudos sobre comportamento conjugal mostram que, em mais de 70% dos casos documentados de infidelidade, o parceiro traído descreveu mudanças significativas na vida sexual antes de qualquer outra evidência aparecer, antes do celular virado, antes das ausências, antes de qualquer conversa. O corpo dela falou primeiro, mas ninguém ensina a ouvir o que o corpo diz dentro de um relacionamento. Então, o homem atribuiu ao estresse, à rotina, à fase, e enquanto ele esperava a fase passar, ela estava em outra. Hoje eu vou te mostrar as 9 mudanças específicas no comportamento sexual que precedem e às vezes acompanham a presença de outro homem na vida dela. Não são suposições, são padrões. E quando você ouvir o 9º, vai entender por que é o mais silencioso e o mais definitivo de todos. Me responde agora nos comentários. Você está aqui porque já notou algo diferente, ou porque quer aprender a ler antes de precisar. Escreve 1 se já está sentindo, escreve 2 se está se preparando. Eu leio todos. A maioria dos vídeos sobre traição te ensina a olhar para o celular, para ausência, para mudança de rotina, mas o comportamento sexual é o campo mais difícil de fingir por muito tempo, porque exige presença real. E presença real deixa rastros reais, o que a maioria dos homens não percebe. Cada mudança nessa lista não é aleatória. Ela tem uma função específica dentro do que está acontecendo fora do relacionamento. Algumas são mecanismos de distância, outras são comparações involuntárias. E uma delas, a última, é puro reflexo de culpa. Quando você souber o nome de cada uma, vai parar de chamar de fase aquilo que já tem diagnóstico. O primeiro sinal é o que chega mais devagar, que é exatamente por isso que demora tanto para ser visto, o ritmo sumido. Não é uma ausência dramática, não é uma recusa direta, é uma subtração gradual que não tem justificativa que sustente o peso dela. Era 3 vezes por semana, virou 2, virou 1. E quando ele tentou entender, ouviu cansaço, ouviu trabalho, ouviu fase. O problema não é que a frequência caiu. Relacionamentos longos têm variações naturais. O problema é o padrão por trás da queda. Interesse genuíno funciona como termostato. Sobe e desce com contexto real. Estresse, saúde, ciclo emocional. O que ele está vendo age como interruptor. Liga, desliga, sem transição, sem razão climática. A mesma mulher que tinha energia às 23 horas para ficar 2 horas no celular não tem energia para 5 minutos com ele. Esse contraste não é cansaço, é escolha. E a diferença entre os dois é o que ele precisa aprender a medir. Mas o ritmo sumido ainda tem uma face que parece sua oposta. E essa face é o segundo sinal. O ritual invertido. Ela parou de iniciar, completamente. Ou, e isso confunde ainda mais, começou a iniciar com uma urgência mecânica que nunca existiu antes. Nos 2 casos, o ritual mudou de forma que não tem explicação natural. Quando ela para de iniciar, é porque o desejo que movia aquele gesto foi redirecionado. Quando ela passa a iniciar com urgência, muitas vezes é gerenciamento. Ela está controlando o momento para que o momento não surpreenda quando ela não está pronta emocionalmente. Um homem me escreveu uma vez: ela começou a me chamar antes de eu tentar. No começo pareceu bom. Depois percebi que era para acabar antes que eu percebesse que ela não estava lá. A urgência mecânica não é desejo acelerado, é gerenciamento de exposição. O terceiro sinal confirma o que o segundo deixou implícito: o corpo desligado. Ela está fisicamente presente, mas sensorialmente foi embora. Não vocaliza, não reage, não corresponde. Está cumprindo, não participando. E há uma diferença que o corpo do homem percebe antes da mente nomear. A diferença entre alguém que está presente e alguém que está esperando terminar. O corpo dela fala o que a boca treinou a calar. Você só precisa saber o que está ouvindo. Relacionamentos longos têm noites mais silenciosas. Isso é verdade. O que não é variação normal é o padrão consistente de ausência sensorial onde antes havia resposta.
O calor que some não é temperatura do ambiente, é presença. E presença não some sem destino. Você está reconhecendo a sua própria cama enquanto eu falo isso. Esse corpo desligado, esse cumprimento no lugar da participação, eu criei um método completo para transformar o que você está sentindo em diagnóstico real. Chama leitura invertida. O link está na descrição. Mas fica aqui que os próximos sinais são os que a maioria demora mais para nomear. Se o corpo desligado ainda dá margem para dúvida, o quarto sinal não dá. A dissociação do olhar. Olhos fechados durante todo o ato. Cabeça virada. Ela está em outro lugar e o esforço de fingir estar ali é visível demais para quem sabe o que procurar. Não é timidez. Ele conhece a timidez dela, tem meses ou anos de referência. Não é intensidade interna, porque a intensidade interna tem um som, tem um calor, tem presença mesmo com os olhos fechados. O que ele está lendo é dissociação intencional. Ela está gerenciando o que sente para conseguir estar ali sem trair o que está sentindo de verdade. Quando ela para de estar presente durante, ela já foi antes. Não é abstração poética. É mecânica de comportamento. Você não desvia o olhar de alguém com quem está presente. Você desvia de alguém com quem não deveria estar. E o quinto sinal acontece logo depois, porque a dissociação durante o ato precisa de um encerramento, o apagamento pós-ato. Ela levanta antes que você respire, não encosta, não fala. Vai para o banheiro, para a cozinha, para qualquer lugar que não seja ao lado dele. A ausência imediata depois tem um nome específico. É fuga. E fuga tem uma causa. Você chamou de rotina. Ela chamou de alívio por estar com o outro. O momento depois do sexo é o momento de menor controle emocional. O corpo relaxou, a guarda baixou e o que estava guardado começa a pesar. O apagamento imediato é gerenciamento desse peso. Ela não consegue ficar ali porque ficar ali exige estar presente. E presença, naquele momento, é o que ela não tem mais para dar. A partir daqui, a intensidade muda de natureza. Os 5 primeiros sinais são sobre ausência. Os próximos são sobre presença, de outra coisa, de outra referência. O 6º sinal é a virada de palco. Movimentos, ritmos ou pedidos específicos que ela nunca demonstrou contigo. Não variações naturais. Toda intimidade evolui. São comportamentos que têm uma origem identificável. E a origem não é a relação com ele. O corpo não inventa do nada. O corpo aprende com experiência. E quando esse comportamento novo aparecer, vai aparecer com endereço. Porque a impressão digital de outra experiência não surge do vácuo. Ela foi deixada lá por alguém. O desconforto que esse sinal causa é diferente dos anteriores porque não é sobre a ausência dela, é sobre a presença de outro dentro daquele espaço. A cama é o lugar mais difícil para mentir por muito tempo, e é por isso que a verdade aparece aqui antes de aparecer em qualquer outro lugar. Mas a virada de palco ainda pode ser negada. O 7º sinal não pode. A comparação velada, uma hesitação, uma frase cortada, num momento errado, o sinal de que ela está medindo ele contra outra referência e que essa medição está acontecendo em tempo real, involuntariamente, porque comparações involuntárias não têm controle. Ela não planejou esse não planejou essa pausa. O corpo traiu o que a mente estava tentando guardar. E ele sentiu, não nomeou, mas sentiu, aquele milissegundo em que algo soou errado, em que a energia mudou de uma forma que ele não conseguiu descrever depois. Não é fase, é fronteira. E essa fronteira foi desenhada em outro lugar, com outro homem como régua de medida. Aquele no momento errado não é um ruído. É uma confissão involuntária e o corpo dela a fez sem pedir permissão. O que eu acabei de te mostrar, aquela hesitação, aquele num momento em que você deveria ser a única referência dela, ela te medindo contra outro homem sem conseguir evitar, esse é o sinal mais revelador que existe. O vídeo te dá os sinais. O leitura invertida transforma sinais em diagnóstico. 5 camadas de leitura comportamental, sem confronto, sem invasão, sem cena.
Vem com o blindagem para te proteger se decidir agir, e o eixo para quando a clareza começar a pesar mais do que você esperava. Primeiro link na descrição, mas continua, porque o que vem agora é a consequência direta do que você acabou de entender. O oitavo sinal é consequência direta do sétimo, a fronteira erguida. De repente, há coisas que ela não quer mais, ou coisas novas que ela exige, limites que não existiam e que não foram discutidos. A mudança é abrupta, sem conversa prévia, sem contexto que justifique. E quando ele pergunta, a resposta é vaga. Não tô afim, não gosto mais, agora é diferente. O que ele está vendo não é evolução de preferência, é demarcação de território. Ela está separando o que pertence a essa relação do que pertence a outra, conscientemente ou não. Quando novos limites surgem sem negociação, é porque foram negociados em outro lugar. A fronteira foi erguida com os tijolos de uma experiência que não é com ele, e então chega o nono, o sinal que fecha tudo, o mais silencioso, o mais definitivo, o silêncio culpado. Ele conhece o silêncio do cansaço. Tem meses ou anos de referência, o silêncio de quando ela está exausta, quando adormece em segundos, quando o corpo relaxa completamente e a respiração muda de ritmo. Esse silêncio ele reconhece. Tem textura de descanso, tem peso de algo que se soltou. O silêncio culpado tem outro peso. Ela virou de costas, mas não dormiu. Ele pode sentir pela respiração. Não está no ritmo do sono. Está acordada, olhando para a parede, pensando em algo que ele não está autorizado a saber. Não encostou, não disse nada. E o silêncio entre os dois não era vazio, era cheio. Cheio de algo que ela está carregando e que ele está sentindo sem conseguir nomear. Quando você fala e não tem resposta num ambiente que sempre teve eco, você sabe que a sala mudou. O silêncio culpado depois do sexo não é ausência de som, é ausência de ressonância. E a ausência de ressonância tem uma causa. O homem que não sabe ler o silêncio vai ficar olhando para o teto toda noite sem entender o que está ouvindo. O que separa o silêncio culpado do silêncio do cansaço não é volume. É qualidade. O cansaço tem entrega, tem a leveza de alguém que largou o peso. A culpa carrega, tem a rigidez de alguém que está segurando algo que não pode cair. O corpo dela, naquele silêncio, está em trabalho, não está descansando, está sustentando. Isso não é indiferença. Indiferença é leve, não liga, vira, dorme. A culpa é pesada demais para deixar dormir. E ele ficou olhando para o teto. Ela ficou olhando para a parede. E os dois silêncios, no mesmo quarto, no mesmo escuro, eram completamente diferentes. Só que ele chamou os dois pelo mesmo nome. Isso termina quando você aprende que esses dois silêncios têm sons diferentes. E que agora você sabe qual é qual. Você não estava louco, você estava lendo, só não tinha o vocabulário ainda. Agora tem. Se você chegou até aqui, você reconheceu algo, não como curiosidade, como memória. Uma dessas mudanças descreveu um momento que você viveu e não soube nomear na hora. O leitura invertida é o método completo para sair da dúvida e entrar no diagnóstico. 5 camadas de leitura do comportamento feminino, construídas para quem precisa de clareza, não de briga, não para adivinhar, para saber. Da observação ao diagnóstico, do diagnóstico à decisão, da decisão à ação, com os guias de proteção e apoio inclusos. O link está na descrição, primeiro link. Se este vídeo chegou onde precisava chegar, deixa o like. Não por mim, por outro homem que está deitado ao lado dela agora mesmo, olhando para o teto, chamando de cansaço o que já tem nome. Compartilha com quem está nesse lugar. Psicologia feminina, para quem quer enxergar, não adivinhar. Eu te vejo no próximo.